Fala Comigo está no ar para a 4ª edição, uma edição muito especial. A gente conseguiu aí uma agenda muito importante. Nós já havíamos tentado lá há 3 semanas atrás e agora a gente conseguiu definitivamente trazer aí essa pessoa especial para falar conosco. Então, quero apresentar aqui para vocês a Paula Casparian. Olá, Paula. Olá. Muito bem-vinda aí ao Fala Comigo. Obrigada, agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Demorou, mas chegou o dia. Chegou o dia. A gente conversou lá no primeiro episódio sobre como dar errado na América. Aí a gente falou lá naquele episódio, vamos trazer uma assessoria de imigração especializada para falar nesse assunto, né? Que é um assunto tão importante. Sim. E é o como dar certo, né? Aí foi onde a gente começou o contato com vocês e agora é muito legal a gente hoje poder dar esse start aí. Legal, realmente a imigração é o primeiro passo para você entrar corretamente nos Estados Unidos, né? E a jornada imigratória ela pode ser muito mais leve se você já começa do caminho certo. Perfeito. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem isso acontecer, que nos proporcionam esse momento. Então, WCA Escola, cursos preparatórios em português aqui nos Estados Unidos, única escola nos Estados Unidos com cursos em português. Então, se a pessoa quer começar certo também, é a maneira aí certa, né? Começar já procurando uma preparação, um curso para se especializar. E OM Power Services, elétrica e ar-condicionado. Então, tudo que você precisar na parte de elétrica e de ar-condicionado, OM Power, já está aí na tela o número para vocês das duas empresas. E lá no final a gente fala novamente e reforça os telefones, tá bom? A Paula Casparian é diretora de marketing da assessoria imigratória da G4U. G4U que é o maior escritório aí maior assessoria de imigração nos Estados Unidos, né? Então é um grande prazer receber vocês. E eu te pergunto, uma pessoa, Paula, que está vindo do Brasil para cá, quais são os primeiros passos para já vir de maneira legal, com work permit e tudo mais, podendo realmente estar aqui trabalhando, residindo? Legal. Bom, primeiro assim, a G4U Immigration, a gente escolheu, né, ela existe há 8 anos, a gente acabou de completar 8 anos, e a gente escolheu fazer uma categoria de visto para os Estados Unidos, porque existem mais de 180 tipos de vistos, e nós fizemos um recorte para profissionais, investidores e família. Por quê? A gente viu ali, né, nosso CEO, Wagner Pontes, ele viu ali que muitos dos brasileiros tinham qualificações, e realmente o brasileiro é muito fácil de se eleger ao visto EB2NW, que é um visto para profissionais. Então, hoje, o perfil do imigrante, ele mudou um pouquinho, né? Então, o imigrante hoje pode usar a sua história, a sua carreira, né, todo o seu background profissional para vir para os Estados Unidos e usar isso aqui dentro. O governo americano quer o profissional brasileiro, quer o profissional, na verdade, o profissional qualificado, e a gente tem profissionais brasileiros altamente qualificados. Sim. Então, hoje, o imigrante ele pode chegar nos Estados Unidos já com, por exemplo, um green card, com uma residência permanente nos Estados Unidos, né? É uma opção, ele pode vir aqui, experimentar um pouco, ver se é isso que ele quer, de repente ele está estudando, aí ele fala, olha, eu quero, e aí eu posso mudar de status, fazer um ajuste de status estando aqui, né? Para outro tipo de visto, ou, né, quando está current, para o EB2NW. Então, hoje já existe caminhos para as pessoas virem de forma correta e sim, vir já pronto com um green card. Legal. Então, essa história de que a minha formação no Brasil, nos Estados Unidos não vai valer de nada. Então, cai por terra. Então, cai por terra. Eu acho que, infelizmente, no passado, se criou um rótulo de que, você vai para os Estados Unidos, você vai ter que trabalhar na obra ou você vai ter que fazer faxina. As pessoas precisam parar com isso, né? Na G4U, a gente tenta o tempo inteiro educar, né, o imigrante a
não só educar, mas assim, estimular que ele pesquise nas fontes corretas, né? Então, no passado era muito isso, era até, né? Mas tinha outros caminhos também, como hoje tem. Então, hoje, se a pessoa quer vir para os Estados Unidos e quer trabalhar na obra, se quer guardar o diploma na gaveta ou quer trabalhar na faxina, porque se paga muito bem, nós sabemos disso, é uma opção. Não é, eu estou indo porque só me resta isso. Não, né? Se a pessoa ela tem um diploma no Brasil, ela pode aplicar para esses vistos, né? Se ela tiver o diploma mais 5 anos de experiência no caso do bacharel, ou se ela tiver 10 anos de experiência no caso do curso técnico, ela pode aplicar para um visto como o EB2NIW e esse EB2NIW, ele chega ao Green Card. Então, ela tem a opção de ela colocar o certificado dela, o diploma dela na gaveta, e trabalhar na faxina, na obra, onde ela achar que ela vai ter o melhor recurso, onde ela vai estar feliz, ou ela tem a opção de vir e continuar trabalhando dentro da área. E até curso técnico, então, é válido? Até curso técnico é válido, mas aí a exigência do tempo de experiência é maior. Entendi. Em alguns casos, dependendo do histórico do profissional, vou te citar um exemplo assim, de um empreendedor. Um empreendedor que não fez faculdade, mas ele tem ali muito tempo de experiência e ele tem que comprovar e ele tem feitos para comprovar. Muitas vezes ele pode ser aprovado nessa categoria. Porque, na verdade, o EB2NIW, ele tem 6 itens de elegibilidade. Você precisa cumprir 3. É que a gente reforça muito o certificado, né, o diploma e os anos de experiência, porque esses 2 itens são itens muito fortes. Esses 2 itens são itens meio que são os alicerces desses itens de elegibilidade. Sim. Mas, de repente, a pessoa não tem formação, mas ela tem todos os outros itens, né? Então, ela acaba sendo elegível e aí a decisão é do agente de imigração, que ele tem total poder ali, né, de aprovar ou reprovar o visto. Então, quando a pessoa está lendo ali, tem todas aquelas exigências, que é uma lista grande. Sim. Ela não precisa cumprir todos aqueles critérios. Ela precisa cumprir pelo menos 3 para entrar. Mas Perfeito. O que a pessoa precisa ter em mente? Quanto mais forte ela tem os itens de elegibilidade ali, quanto mais forte está os itens de elegibilidade, mais forte está o pleito dela. Então, ela tem que ter essa noção de que, assim, olha, tem 3, eu tranquila. Não, né, não está tranquilo, por quê? Porque como o agente de imigração tem o poder da caneta, ele pode simplesmente acordar num dia e falar assim, hoje eu não estou a fim de aprovar ninguém. Ele tem esse poder, infelizmente. Só que ele pode olhar lá e falar assim, olha, esse item aqui não me convenceu. Cancelo ele. Aí, se ele cancelar um dos itens e você só mandou 3, o seu pleito tá fraco. Aí você só tem 2, é verdade. Aí ele vai falar assim, então você não é aprovado. E aí, assim, no caso do EB2NIW, existe uma outra situação, né? O NIW é do perdão, né? Do National Interest Waiver. Então, o governo americano, ele te deu um perdão para você não precisar de um sponsor, né? Por quê? Muita gente fala, é para confunde com o EB3, né? É legal até depois a gente abrir e falar das categorias, né? Nossa, meu cabelo tá meio descabelado, né? Aqui, Tá não. Mas se quiser arrumar, ali, tá bom. Pronto, pausa para ficar menos descabelado. Bom, vamos lá. O governo americano, final de 2016, ele abriu essa possibilidade, porque já existia o EB2, mas era com o sponsor. Aí virou EB2NIW. Por quê? Nos Estados Unidos existe uma necessidade de profissionais com formação. Como você sabe, a gente vê aqui que o americano não faz faculdade por conta de cultura e de custo. Sim. Né? Então, existe uma demanda de profissionais aqui, né, muito grande, de profissionais altamente qualificados. E claro que todo governo vai querer um bom profissional, né? Qual é o governo que vai fechar as portas para um cientista, para um médico, para um dentista? Não existe isso, né? Eles querem bons profissionais. Então, eles meio que dão o perdão se você tem esses itens de elegibilidade. Então, são 2 estruturas. Primeiro, você tem que ter o item de elegibilidade.
Cumprindo os itens, você tem que contar para o governo americano o porquê que esse profissional ele é necessário nos Estados Unidos. E aí entra a expertise da assessoria imigratória que está te defendendo. Então, assim, não é só você ir lá e falar assim, eu tenho diploma, eu tenho 5 anos de experiência, eu tenho uma associação, eu ganhava bem. Tá aqui, ó, meus documentos. Não é isso. A gente precisa escutar a sua história e saber contar a história para o agente de imigração que lê pleitos imigratórios de tudo quanto é profissionais e falar assim, esse cara merece viver nos Estados Unidos, a gente merece dar um green card para ele porque ele pode fazer a diferença nos Estados Unidos. É uma troca. Eu te dou uma residência permanente e você me dá seu conhecimento. E o texto ele não tem emoção, né, Paula? Então o cara tá lendo ali Não, e eles são bem frios, né? Tipo assim, não existe assim, não tem lágrimas ali, chorou. Não. E o americano é o legítimo by the book, né? Então, sim, literalmente. Sim. E eu acho que, assim, a gente tem muito sucesso na DFOIU, a gente tem uma taxa de aprovação de 99% por conta do pensamento do brasileiro de pensar fora da caixa, né? Então, a gente escuta a história do cliente, ele traz os documentos que comprovam essa história e a gente consegue passar para o papel de uma forma que talvez muitos escritórios americanos não aplicam o EB2. Eles não acreditam no EB2 Eles não acreditam. Eles falam, não, esse processo é impossível. Exato. Não, vou te contar uma história pessoal. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei com um visto de estudante. E os meus amigos falavam para mim, você é elegível ao EB2. Eles não falavam EB2, eles falavam assim, você é elegível ao visto de habilidades especiais. Habilidades especiais, que na realidade o pessoal fala muito habilidades especiais e por isso que trava a mente até das pessoas. Isso é péssimo, esse nome é péssimo. Habilidades especiais, mas que habilidade que eu tenho? Exato, não é isso, gente. Vamos desmistificar agora. Exato. Só que, e eu já tinha ido falando com uma advogada, na época eu não conhecia a DFOIU, não trabalhava na DFOIU, e eu fui falar com uma advogada e ela tentou me classificar no EB1. O EB1, ele é um pouco mais exigente. O EB1 é um visto que é para pessoas que têm um reconhecimento nacional e internacional. Um doutor, um cientista com uma pesquisa. Isso, um atleta medalhista, então um artista. O EB1 é bom por uma coisa. O EB1 é só você comprovar 3 itens de uma lista de 10 e você não precisa justificar por que ele é bom. É só comprovar e foi. E eu tinha só 2 itens. E um item, ela falou, seu pleito tá fraco. Ela foi sincera comigo, eu não arriscaria. E aí eu já estava pensando em outras possibilidades e tal. E os meus amigos insistindo muito comigo que eu era elegível. E até que eu fui atrás e aí eu descobri o EB2NW. E aí eu mesma comecei por conta própria, divulgar o EB2NW, porque eu queria libertar todos os estudantes, porque só quem estuda e vem para cá com visto de estudante sabe que tem uma hora que você não aguenta mais ir para a escola. Você precisa até, mas você não aguenta mais ir para a escola, e aí você não pode trabalhar, tem que trazer dinheiro do Brasil, aquela coisa toda. O peso financeiro também, porque a gente está falando aí de um valor mensal que não é pouco. E não é só isso também, assim, você só fica com aquele... você era profissional no Brasil, você fica naquela vidinha de ir para a escola, você não produz, né? Então, são várias coisas que acontecem, né? E aí, quando eu descobri o EB2NW, eu resolvi, fiz vídeos, falei desesperadamente, divulgando para as pessoas, tentando ajudar as pessoas, não cobrava por isso, nada. E aí foi onde eu fui parar na DFOIU, né? Nessa história de divulgar o visto, acabei virando diretora de marketing da DFOIU. Que legal, que história, hein? Parabéns. Legal. E a gente estava falando ali, né, dos tipos, então, de vistos, até para situar as pessoas e posicionar. Então, existe o EB1, isso. EB2 e EB3. Isso. São esses. EB1. Então, EB1 é esse que a gente falou, que é um visto que a gente já fala... Eu brinco às vezes que falo que é para super-heróis, né? Que é o cara que tem é o medalhista, é o cara que tem artigos científicos publicados, né? Então, esse é o EB1. O EB2, existem 2 tipos de EB2. O EB2 sozinho, e o EB2NW. O EB2 sozinho é quando você está no mesmo nível do EB2NW de formação e tal, mas tem uma empresa sendo seu sponsor, né? E o EB2NW é quando você se banca. E falando sendo bem sincera, é o meu preferido. Por quê? Você não depende de ninguém, né?
Exatamente. E eu tenho o EB3. O EB3 já é para uma classe profissional que ela atinge todos os níveis. Então, por isso que tem muita gente aplicando para o EB3, mas precisa de um sponsor. É a empresa que tem que pagar o pleito migratório, a empresa que tem que ser o seu sponsor. O pleito demora um pouquinho, mas leva também ao Green Card. Demora cerca de 2 anos e meio. No primeiro ano e pouquinho, não existe uma relação com o imigrante, é só da empresa. E aí depois que entra o imigrante que vai ser elegível lá ao pleito e tem que ser aprovado e tudo mais. Por que eu sou fã do EB2NW? Né? Isso que você falou, é você com você mesmo. Se amanhã você está num EB3 ou num EB2 sozinho, amanhã você não quer mais trabalhar nessa empresa. Se amanhã a empresa não quer mais você, não quer mais ser seu sponsor. Pensa nisso. De repente você está aqui com um visto de estudante, né? Você vê essa possibilidade, uma empresa se interessa por você para ser um EB2, você vê essa possibilidade e a empresa desiste. A empresa é vendida, a pessoa morre, sei lá, né? Acabou. É um amigo aqui nos Estados Unidos, ele mora aqui já há 30 anos, já é cidadão americano, mas quando ele foi aplicar a primeira vez para o EB3, o dono da empresa morreu. Veja que história, morreu o dono da empresa e simplesmente voltou do zero, né? O processo voltou do zero, ele não conseguiu por esse meio. Então, aí imagino que esse seu colega, ele teve que se manter no status que ele estava para ele não ficar ilegal para poder começar um outro processo. Então, assim, a pessoa tem que pensar o seguinte, se eu tenho os itens de elegibilidade para o EB2NW e se esses itens... eu estou confiante que eu tenho isso, a pessoa tem que ir, é ela com ela. Né? Se ela falhar, ela pode falhar porque o pleito estava fraco. Pode acontecer? Pode. Mas normalmente dá muito certo. A gente tem milhares e milhares de clientes, não só na G4U, mas existe milhares de brasileiros que estão vindo nesse caminho. Porque o brasileiro, tem muito brasileiro formado, a gente sabe que o brasileiro é trabalhador. Então, comprovar um bacharelado, mais 5 anos de experiência no Brasil, ou um curso técnico, mais 10 anos de experiência, é muito simples. Né? E a gente sabe disso. Então, e tem que persistir. Não deu certo a primeira vez? Porque sim, a gente na G4U, a gente tem uma reaplicação gratuita. Os nossos clientes que já foram negados, eles já reaplicaram e foram aprovados. E a gente faz isso de graça, não cobra essa reaplicação. Por quê? Por conta desse poder da caneta que o agente de imigração tem. Eu vou te contar aqui. Uma vez, um agente de imigração negou uma cientista brasileira. Sim, a menina praticamente era uma EB1. Ela era uma EB1 fraca, mas ela era uma EB2 forte. Então ela aplicou e foi negada. Essa menina, ela é uma super jovem, acho que ela tem 30 e poucos anos, 32 anos. Ela já tinha feito uma carne vegetariana, desenvolvido aqui nos Estados Unidos, como pesquisadora, como visto de estudante, e ela já tinha, como estudante, desenvolvido uma impressora 3D para a área de construção, da qual essa impressora já tinha sido patenteada pelos Estados Unidos. Olha que coisa louca. Como que essa menina não seria aprovada? Não, fortíssima. Fortíssima. Ela não foi aprovada, a gente reaplicou, 3 meses depois ela estava aprovada e com Green Card. Bacana. Então, essa reaplicação, vocês podem fazer até quantas vezes, por exemplo? Olha, normalmente a gente já tem sucesso na segunda. Sim, isso é muito bom. Mas a gente fala, Nath, foi o seguinte. Deixa eu beber uma água, peraí. Olha lá. A gente fala o seguinte, Nath, a gente fica com o cliente, a gente não larga da mão do cliente até o cliente desistir, né? Porque tem cliente que às vezes na primeira negativa, e esse é o nosso 1%, o cliente na primeira negativa fala, não quero mais. Tá. Ele que toma essa decisão, na realidade. Ele que toma essa decisão. Por quê? Porque eu entendo que gera uma ansiedade. Tem gente que, assim, tem realmente crises de ansiedade. A gente fica o tempo inteiro ali tentando dar suporte. Não está no nosso escopo isso, mas a gente tenta dar suporte porque nós somos imigrantes trabalhando para imigrantes. E a gente já passou por isso em algum momento, né? Então, eles falam, não quero mais, ou a vida muda, ou eles estão com uma carreira super consolidada no Brasil, falam, agora não é o momento, então eu prefiro abrir mão. Então, mas enquanto o cliente quer lutar pelo seu Green Card, a gente está disponível para o cliente. Legal. E a pessoa que está aqui, Paula, já está aqui nos Estados Unidos, entrou como turista e passou o prazo dela de status. Ela perdeu ali a validade da 94, quando
A pessoa entra aqui, tem o carimbo no passaporte, ou pode ter o carimbo hoje ou não, pode ser digital, né? Mas a pessoa tem 6 meses para ficar turistando. Passou esse prazo, está no 7º mês. Ela consegue fazer esse processo? Nesse cenário que você disse, sim. Mas, porque existe um perdão para quem aplica o EB2NW, mas só para quem aplica o EB2NW de 6 meses. Então, se até 6 meses depois que ela perdeu o status, ela aplicar, ela tem. Mas não dá para ser 8 meses, 1 ano, aí já não entra nesse perdão, né? 5 anos, aí passou. Então, assim, é muito importante que as pessoas... acho que assim, e é muito importante a gente aqui falar isso. As pessoas, elas precisam fazer um planejamento. As pessoas precisam ir atrás de informação. Não é para confiar no coleguinha. Não é porque o coleguinha está aqui legal há 20 anos que nunca aconteceu nada com ele, que não vai acontecer com você, né? Cada um tem a sua história. Passar por um trauma de ser deportado, Sim. ou quando tem família envolvida, não vale a pena. Se teve o visto negado no Brasil e não venha pela fronteira, não venha. Não vale a sua vida, não vale o seu risco, né? Existem outros países, né? Se vocês não querem mais viver no Brasil por algum motivo, vão para outros países. A América Latina tem vários países, né? Europa, enfim. Canadá, Dubai. Gente, Dubai, hein? Foi tá chegando em Dubai. Bacana. E, então, assim, tem outros países, tem outras possibilidades. Não corram risco, vocês podem correr risco de vida. Você pode ser deportado, ter um trauma absurdo que, assim, me fala, Ismael, vale? Não, com certeza não. E chega muita gente na DFOU assim, porque meu amigo fez isso, meu amigo falou, vem aí, não sei o quê. E aí, depois que eu cheguei aqui, meu amigo me abandonou. Óbvio que ele vai te abandonar, porque cada um tem uma vida aqui. A América não é igual ao Brasil, que todo mundo fica assim, você é meu amiguinho e tal, não sei o quê. As relações aqui são diferentes. Cada um por si. O cara pode falar, vem aí, dá certo, não sei o quê. Mas quando chegar aqui, não vai ser igual. Vai ter que exatamente, ele vai ter que construir a história dele. E assim, às vezes eu percebo assim na nossa comunidade, que não é uma comunidade unida, que não, infelizmente, não é uma comunidade, obviamente não posso generalizar, mas não é normalmente uma comunidade unida, não é uma comunidade que fala, vem aqui que eu vou te ajudar e ajuda de verdade. Existe uma frase que é assim, né? Eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Perfeito. E eu vou te contar uma história aqui. Um engenheiro procurou a gente há uns meses atrás, me achou na internet, tal, no Instagram, e veio contar a história pra ele. Uma história dele. Falou pra mim assim, olha, Paula, tenho tantos anos de formação, eu fiz isso no Brasil, e eu super feliz, você é super elegível, né? Manda aí seu currículo para o jurídico da DFOU. O jurídico contratado da DFOU analisar o seu currículo e verificar que você é elegível. E aí ele pegou e falou assim, eu preciso te contar só uma coisa. Eu vim pelo México. Poxa vida. Vou te falar, Ismael, isso foi uma facada no meu peito, né? E aí meu Deus, por quê? Eu falei, por que você veio pelo México? Você não foi aprovado no visto de turista? Aí ele falou pra mim, Paula, pra falar a verdade, eu nem tentei. Nossa, só aí, usou esse caminho. Eu dava de falar, caracas, por que você fez isso? Né? Por que você nem tentou o visto de turista? Aí ele falou assim, não, porque eu tinha um amigo lá em Boston, e aí meu amigo tá aqui há 20 anos, ele falou, não gasta dinheiro não com visto de turista, pega esse dinheiro, investe no Coyote, que vai dar na mesma, você vai estar aqui dentro, não precisa passar por isso, eu tenho driver's license, eu tenho vida aqui normal, pra mim tá tudo bem. Esse cara, claro que depois de um tempo, o amigo lá de Boston falou, beijo, tchau, boa sorte. Esse cara tava sozinho e ele, como entrou pelo México, ele nem existe nos Estados Unidos, né? Não. Ele não ia poder se legalizar. O que a gente chuta, né? A gente não sabe o que ele poderia fazer, mas assim, ele teria que voltar pelo México, porque a partir do momento que ele voltar pela imigração, vão saber que ele estava aqui dentro. Aí assim, você já pensa, né? Provavelmente ele já tirou um IT number, já abriu uma conta, então já sabiam que ele estava aqui. Então, na realidade, ele nem pode voltar para o Brasil normalmente pela imigração. Não, ele pode, mas a partir do momento, se a pessoa ficar aqui, sem abrir IT number, sem fazer conta no banco, sem várias coisas que registrem dela, e ela veio pelo México, ela não existe nos Estados Unidos.
né? Ela não tem registro dela nos Estados Unidos. Mas, a partir do momento que ela sai, né, pelas vias normais, Sim. ela é ali onde que a imigração descobre que ele estava ilegal. Então ele chegar lá e pedir o perdão em solo brasileiro, praticamente impossível nesse caso. Ele pode pedir depois de um tempo. E aí tem alguns prazos, né? Para cada X anos, tanto tempo ele tem que passar no Brasil. No Brasil. Mas então, assim, eu vou te dizer por que exemplo, hoje o cara em dia... passou 2 anos aqui e aí ele quer fazer o processo. Aham. O processo do EB2NW porque ele se encaixa. Nesse caso aí Se ele do estiver no engenheiro, Brasil, ele voltou para o Brasil. voltou para o Brasil. Ele pode aplicar, só que existem duas coisas. Ele pode aplicar e ser aprovado no EB2NW. Até é bom você ter feito essa pergunta. Ele pode ser aprovado no EB2NW, mas ele não pode ser que ele não seja admissível ao Green Card. Porque uma das regras do Green Card é você não ter ficado fora de status. Ah, perfeito. E aí você vai ter que pedir um perdão. E aí vai depender ali daquela situação. Entendeu? Cada caso é um caso. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui, né? A gente sabe que existe um escritório, você sabe que existem dezenas de escritórios de assessoria migratórios, mas tem um escritório só prometendo esse milagre, né? E a gente foi com muita responsabilidade, e todos os outros escritórios com muita responsabilidade não tem esse milagre acontecendo, né? Porque eles estão vendendo que existe uma brecha na lei, que quem está ilegal nos Estados Unidos pode conseguir o Green Card pelo EB2. Então, você vai ser aprovado no EB2? Você vai ser, porque ali é a sua avaliação profissional. Sim, você vai ser aprovado naquele critério. Exatamente. Só que quando vai passar para o item do Green Card, né, já é outra história. Sim, são outros critérios. Exatamente, né? Então você não pode ter ficado ilegal. E aí tem muita gente que está tentando, mas está tentando na sorte de que eles aceitem o perdão, caiu um raio na cabeça do agente de imigração e ele errou, ele não verificou. Assim, eles estão, né, estão fazendo uma promessa ali que não é o que está escrito na lei. Então, o recado que eu dou é o seguinte: se tem só um escritório fazendo isso, porque, gente, vamos falar de business, né? Vamos falar do que é interessante. Você acha que para a D4U não ia ser interessante salvar todos os imigrantes? Ah, com certeza, né? Não só, a gente já salvou alguns imigrantes aqui que tomaram golpes de outros escritórios e que no final das contas a gente conseguiu reverter, mas a pessoa não estava fora de status, né? Então a gente tem muito orgulho disso, a gente se comove, a gente abraça o cliente, mas... e a gente adoraria fazer isso por todo mundo. Sim. Né? E a gente estaria muito bem, né? Porque a gente sabe que tem de pessoas brasileiros, enfim, de todas as nacionalidades fora de status aqui. Isso é um super negócio. Mas por que não tem outros escritórios fazendo? Porque tem alguma coisa errada aí. Porque senão, você acha que a gente não ia querer? Só um escritório fazendo, né? Aí Sim. que tá o erro. Esse milagre é. Interessante. Muito bacana essas explicações. Porque você já consegue ter um direcionamento aí nos assistindo, consegue ter um direcionamento de onde você se enquadra, né? E as maneiras realmente legais de chegar aqui e poder exercer a sua própria profissão, o que você faz no Brasil. Sim. Né? Essa é uma dor muito forte. Inclusive eu tenho em casa essa dor da minha esposa. Uhum. Minha esposa é psicóloga no Brasil, sempre trabalhou com recrutamento e seleção. Uhum. Então aqui ela quer poder atuar nessa área. Sim. Então a gente já tá fazendo validação de diploma? Sim. Entendi. Sim. Algumas áreas você precisa fazer a validação de diploma, né? Algumas áreas não, como eu, jornalista, não preciso fazer a validação de diploma, mas o pessoal da área da saúde precisa fazer a validação de diploma. Só que uma coisa tem que entender o seguinte, pessoal. Você fazer a validação de diploma não está condicionado a você ter uma autorização de trabalho, né? Então, você pode fazer a validação de diploma, mas para você trabalhar, você precisa ter uma autorização de trabalho. Sim, então, assim, são coisas que se complementam, né? Então, você precisa da autorização de trabalho para você atuar dentro da sua área, né? Então, vou te citar o dentista, né? O dentista é uma profissão muito requisitada aqui nos Estados Unidos. A área da saúde, né? Geral, geral. Mas o dentista, vou te dizer que validar o diploma de um dentista dá trabalho, né? Pro profissional. Ele tem que fazer ali mais 2 anos, se não me engano, de faculdade e tal, ele pode trabalhar aqui em outras áreas dentro da odontologia, sim, como um esteticista, como um
assistente de Assistente de dentista. dentista. Enfim, ele tem alguns É um cargos. instrumentista, né? Tem alguns cargos que ele pode falar. Higienista, era essa palavra que eu queria achar. Perfeito, ok. Então, ele pode trabalhar, né? Com ele não validando o diploma, né? Só com autorização de trabalho. Mas, com certeza, vai dar trabalho de ele validar o diploma, mas compensa muito, porque a renda de um dentista é muito boa. Então, assim, é um esforço que se a pessoa está empenhada, né, e quer esse propósito, eu acho que vale muito a pena. E ele pode fazer tanto estando no Brasil quanto Eu estando acho que aqui, uma né? parte dá para fazer, mas tem outra parte que tem que ser em território americano já. Ele pode iniciar o processo também todo em território americano, né? Sim. Estando sim, aqui. Sim, sim. Sabe que é legal, veio uma pergunta de uma pessoa que nos assiste da divisa de Mato... Ela não mandou a cidade exata dela, mas é a divisa de Mato Grosso com o Paraguai. Inclusive, a pergunta veio em espanhol. Ah, então, meu Deus. ela trabalha no Paraguai, né? Ah. Mas o caso dela é o seguinte, ó. No meu caso, que desejo trabalhar como profissional da saúde, quais seriam os critérios? Então, você estava explicando. E ela, qual que são os requisitos dela hoje? Ó? Ela é contratada pelo Ministério da Saúde do Paraguai por 4 anos e ela é professora universitária já há 2 anos. Tá? Então, com esses dados aí. Eu não posso dar legal advice, exatamente. Tô aqui como informando, né, divulgando que a gente faça. Mas ela entraria mais ou menos nessa linha aí do dentista, teria que fazer uma revalidação. A gente não sabe, não dá para saber também, né, a formação dela, né? A gente não, aí ela deixou clara a formação dela? A formação dela é clínica, em geral. Ela é médica? Ela é médica. Ah, tá. Ela trabalha para o Ministério da Saúde do Paraguai já há 4 anos e ela é docente universitária, professora universitária já há 2 anos. Então, ela precisaria mandar o currículo dela mais completo lá para o setor jurídico contratado da DFOIU, para eles fazerem uma avaliação, porque se você for olhar o que está divulgado no site da USCIS, eles pedem formação mais 5 anos de experiência. Aí ela só tem 4. Se ela não teve uma experiência anterior, talvez ela não se enquadre. Ela teria que mandar realmente o currículo para eles analisarem e ver se ela se enquadraria. Perfeito. Mas vamos dizer... Mas sendo da área da saúde, teria que ter a validação de qualquer maneira. Vamos fazer um cenário que, né, ela tem ela tudo, que ela se enquadraria. Para ela atuar como médica, ela vai ter que fazer a validação de diploma. Bacana. Essa validação de diploma, ela pode durar quanto tempo? Aqui? Isso depende. A gente tem parceiros que fazem isso hoje com a DFOIU, né? A gente tem um clube de serviços hoje, porque a gente começou a perceber que os clientes vinham e falavam assim pra gente, indica aí um contador, indica aí, né, quem faça uma validação de diploma, quem traga o meu pet para os Estados Unidos, e a gente criou o DFOIU Club para fazer esse cercado. Ah, legal. E o nosso... São os parceiros, São né? os parceiros. E o nosso parceiro de validação de diploma, ele diz o seguinte... Cada um vai levar um tempo, porque você precisa mandar certas documentações onde validem ali as disciplinas que você fez na sua faculdade no Brasil. E aí fazer uma equiparação acadêmica com o que tem aqui. Então, meio que a gente não tem como falar quanto tempo ela vai demorar. Por quê? Se de repente ela vai ter que fazer 5 matérias, vai demorar X. Se ela vai ter que fazer 2, vai demorar Y. Então, vai muito do histórico de cada um. O negócio é ela já contatar vocês e por lá começar esse trabalho, né? Sim, eu acho assim, a partir do momento que você decide vir para os Estados Unidos, e se você quer realmente morar nos Estados Unidos, você pode começar com a assessoria imigratória, paralelamente, enquanto o seu visto está sendo analisado, você pode começar, de repente, validando um diploma. Legal. Quero agradecer a pergunta dela, Karen Camila. Ela é médica. E, como eu falei, não sei a cidade, moradora da divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Obrigado, viu? Obrigado por participar conosco. Deixa o convite aqui para você mandar o seu currículo para o info@dfoiuusa.com. Tem que deixar um currículo bem detalhado, com datas de formação e as datas de experiências profissionais. E o pessoal lá do jurídico contratado da DFOIU vai te responder em até 48 horas. Perfeito. Olha, muito bom, viu? Já tem aí a resposta prévia, né? E agora realmente contatar e aprofundar mais esse assunto. Nessas mudanças que estão ocorrendo agora, né? Legal a gente entrar nesse assunto, né? Lógico que a gente aqui não pode falar de maneira jurídica sobre a questão, mas as leis aqui estão mudando. Dia 1º de julho aí começa a
vai ser validada, já foi validada, e começa a pôr em prática uma nova lei aí migratória aqui no estado da Flórida, né? Então aquele comentário que você fez do engenheiro, por exemplo, que te procurou a D4U e tudo mais, as pessoas ilegais que entraram pelo México, os riscos delas, ela já tem risco diariamente. Eu não sei como elas conseguem dormir com a cabeça no travesseiro. É uma coisa que, assim, é perfil, né? A pessoa vem com esse perfil e eu acho que ou a pessoa fica sem ouvir notícias, né? Tipo, desencana, né? Ou sofre muito. Eu não consigo me colocar nesse papel porque eu não serviria para mim. É assim, a gente não tem muito o que falar, né? A D4U, ela não trabalha, não está de perto no dia a dia dessas pessoas, porque a gente não faz nem asilo, a gente não salva ninguém da fronteira que foi, né, pego ali, então a gente não tem muito essa experiência. E a questão de asilo, de qualquer maneira, já deve ser algo muito difícil. É bem difícil, né? muito difícil. Porque você vai pedir asilo por qual motivo, né? Sendo então, que o Brasil não está em guerra. Exato. As pessoas, às vezes, também têm alguns escritórios que prometem, assim, aplica o asilo, te segura, o asilo vai te segurar aí. Vai te segurar aqui. Vai segurar um processo, Exato, vai segurar durante um tempo, mas a chance de ser negada é muito alta, porque o Brasil, não existe assim, olha, Estados Unidos, vocês vão, me deixa aqui, porque no Brasil tem muito assalto. Não faz sentido algum. Porque eu sofri assalto à mão armada. Também não. Não vai adiantar, imagina. Então, os Estados Unidos precisavam absorver o Brasil, né? Lógico, total, porque né? aonde que no Brasil a gente está seguro, né? Então, não tem essa de entrar com asilo. A pessoa entra, a gente sabe disso, a gente escuta histórias sobre isso, mas isso não vai adiantar. E aí a pessoa vai ficar sem status. Até para poder contextualizar, um asilo hoje um ucraniano. Isso é um asilo. O brasileiro, ele pode conseguir um asilo se ele realmente conseguir provar que ele estava em risco de vida pessoal. Por exemplo, de repente tem alguém perseguindo ele e aí saiu matérias no jornal, ele foi sequestrado, isso causou um trauma. Enfim, tem que comprovar muito. Entendi, né? Mas a pessoa também tem que lembrar que ela não vai poder voltar pro Brasil, né? Porque se ela tá fugindo de lá, ela não pode falar, tô com saudade de comer a comida da minha mãe e vou lá. Mas você não pediu asilo? Entendi, ela tem que ficar restritamente aqui. Entendi. Então tem essa... A pessoa... A gente tá falando aqui, quero deixar isso bem claro, assim, como a gente não faz, a gente não pode nem se aprofundar muito nisso. Lógico, nesse né? tema. Mas é uma coisa que a gente discute, assim, né? De clientes que vêm, prospects que vêm querendo um asilo e a gente fala, não fazemos, não vamos por essa linha, já escutamos isso. E a gente tenta alertar as pessoas para isso, porque, de novo, né? Esses grupos que tem de WhatsApp que, pelo amor de Deus, né? Mais desinformam do que informam. Verdade. A pessoa tem um telefone sem fio gigante ali, né? Fulano de tal tá fazendo isso, não é bem assim, mas enfim. E aí nesses grupos de WhatsApp a pessoa dão 20 tipos de vistos que ela pode aplicar e as pessoas começam a tirar para todos os lados no desespero. E aí não tem estratégia, né? E não tem um caso sólido, né? Aí é negado, é a culpa do escritório, mas o escritório não... enfim, gente, é o seguinte, vamos fazer direito, vamos pesquisar, não precisa acreditar nas minhas palavras, não é para acreditar, na verdade, né? Eu tô aqui como jornalista, como uma divulgadora do pleito, do EB2NW, eu sou diretora de marketing da D4U, meu papel é divulgar a empresa e os nossos serviços. Tudo isso que eu tô falando, né, vocês podem conferir no site da USCIS. Então, quando vocês também estão lá no aplicativo, no grupo de WhatsApp, não fica pensando assim, nossa, essa pessoa falou, eu tô acreditando. Não, né? Vamos exercer, né? Vamos lá, assim, é a minha vida. Então, já que é a minha vida, eu vou atrás da informação correta. Entra no site da USCIS, coloca lá a informação do visto que você está pesquisando, vê se você se enquadra ali, você não precisa acreditar em ninguém. O site da USCIS é um site é o site do governo, é onde que você tem que, é a sua bíblia da imigração, então é ali que você tem que confiar, não é na minha palavra, não é na de ninguém. E aí depois você vai num escritório onde você se sente confortável, porque tem isso, mas você tem que se sentir confortável com o escritório. Sim. Não é assim, o escritório ser mandatório, ser arrogante, apontar o dedo na sua cara, mandar você fazer isso, você tem que falar assim, não, eu tô confortável com esse escritório, eu senti que ele está falando a mesma língua que eu, ele conseguiu esclarecer as minhas dúvidas e confiar nesse escritório até o fim. Porque não é interesse de nenhum escritório que o caso seja negado.
né? Então você tem que confiar no seu advogado, no Até porque o escritório. resultado, os cases de sucesso é que faz o escritório vender, né, pô? Exatamente. Então você tem que acreditar no seu escritório. E assim, grupinho de WhatsApp não serve para nada. Entendeu? Só serve para aterrorizar as pessoas, para criar pânico na população. Tem um monte de gente ali fazendo sensacionalismo, Sim. entendeu? Então assim, tá em dúvida? Site da USCIS. E esse negócio de migrar daqui da Flórida para estados do norte, a pessoa vai continuar com o mesmo status, ou melhor, fora de status, né? Vai continuar ilegal. E a gente não sabe também como é que vai ser. A gente tá ouvindo, né, também, muita gente falando, vou embora, então vou pra sei lá onde, blá, blá, blá. Aí o pessoal vai migrar para esses lugares, vai encher esses lugares, e quem disse que aquele governador daquele estado também não vai mudar? Não vai aplicar, né? Sabe que você comentou lá atrás sobre não acreditar muito nas pessoas e procurar realmente o profissional para falar, né? Eu, quando cheguei aqui, cheguei numa sexta-feira, vim para turistar inicialmente, vim com a cabeça, não, deixa eu turistar uns 15 dias e entender, né? Primeira coisa que eu ouvi, não, cara, pô, você entrou pela porta da frente, aqui a gente fica 20, 25, 30 anos e não tem problema não, pode ficar legal, você abre a sua companhia e papapá. Primeiro discurso que eu ouvi, Paula. Naquele momento eu falei assim, não, mas espera aí, não é o que eu quero para minha vida. Eu não vim de lá, onde eu tinha uma posição, onde eu tinha minha vida, minha carreira, para chegar aqui e não ser ninguém, ficar no oculto, ficar na ilegalidade. Eu vim aqui para construir a minha história de sucesso para mim. Então, ali eu já comecei a buscar as informações. Não, primeiramente você tem que aplicar para estudante. Conversei com a minha esposa, e aí, vamos fazer isso? Vamos, lógico, aqui a gente não vai ficar ilegal de maneira alguma. E foram os primeiros passos, e tem como, gente. Todo mundo consegue fazer assim, entendeu? Sim. Que, lógico, entrou de maneira legal, como turista, enfim. Pela porta da frente, como você disse, né? Frente, né? Agora, poxa, se eu tivesse ouvido uma opinião lá atrás, não, para de besteira, não gasta dinheiro, foi a primeira coisa. Você vai gastar dinheiro, torrar dinheiro, jogar fora. Não tem necessidade aqui. É só, como é que é? É só andar certinho, trabalhar direito. Não existe isso. Primeiro, você não pode trabalhar. Já começa por aí, entendeu? Exato. É bem complicado. Às vezes eu sinto assim que algumas pessoas que estão aqui há muito tempo, estão fora de status, elas nem querem que as pessoas fiquem, quem chega do lado dela esteja com status ou esteja com green card. Foi naquilo que você falou. Como é que é a frase? Eu quero você bem, mas não melhor do que eu. Não melhor do que eu, é isso aí. Eu quero você bem, mas não melhor do que eu. É fato. É triste. É fato. É uma frase muito pesada, mas que a gente percebe nas atitudes, né? Então, Sim. assim, eu acho que quando a gente migra com a família aqui para os Estados Unidos, ou sozinho, você se fica muito sozinho. E você Sim. tem que entender que é você com você mesmo. Né? Tem um meme na internet que eu acho que algumas pessoas já devem ter visto, que é uma menininha no escorregador e ela empurra o amiguinho que está na frente dela no escorregador para ele descer, mas não tem ninguém para empurrar ela. E ela põe as mãozinhas nas costas e ela se empurra sozinha. A vida do imigrante. Você tem que depender de você mesma aqui, saber que você vai ficar sozinha, as amizades aqui são diferentes das do Brasil, e que se você vem em família, vocês acabam até se unindo um pouco mais, porque... Sim. Porque aquilo, só tem você só tem sua esposa, a sua esposa só tem você, se tiver filhos, né, o grupo, né, aquela célula familiar Fortalece. Fica mais forte. Mas você acaba ficando um pouco mais carente de amizades, aquele almoço de família dói mais porque você está acompanhando pelo telefone, o Natal não é com todo mundo, você passa Natal aqui muitas vezes sozinho. Então assim, tem que ter um psicológico forte. Sim. Também, assim, esse é o seu propósito, então eu vou seguir. Às vezes a gente fala assim para os nossos clientes, os clientes, eles já vêm para cá, né? Alguns clientes, quando aplicam do Brasil, eles já vêm para cá com o green card, né? Aprovado. E aí eu falo para eles, olha, vocês estão vindo já numa situação privilegiada, mas isso não significa que você não terá desafios. Você terá desafios. E o problema é que a gente, quando vem para cá e tinha uma vida estabilizada no Brasil, como muitos dos nossos clientes, eles ficam comparando o tempo inteiro. Porque no Brasil eu tinha babá. Porque no Brasil tinha empregada, diarista, faxineira, passadeira, cozinheira. E aqui, não, minha esposa está sentindo muito, ou não sei o quê. Enfim, começa essa realidade. Começa essa comparação.
Claro, vocês podem pagar babá, faxineira, cozinheira, tudo aqui. É só ter Lógico. dinheiro para pagar. Tem pessoas para fazer isso? Tem, é só pagar. Mas já muda um pouquinho ali a realidade. E outras coisas que acontecem muito mais importantes do que isso, porque eu classifico isso como uma coisa não tão importante. Mas aí, às vezes, a esposa fala assim, tô com saudade da minha vida do Brasil. E aí é a hora do marido falar para ela, lembra por que a gente veio para cá? A gente veio para cá com esse objetivo. E muitas vezes o marido vai falar, poxa vida, mas eu tinha um cargo no Brasil, eu tinha uma profissão. Eu tinha uma carreira lá. Eu tinha uma carreira lá. Vim para cá, tô pintando casa, porque ainda não consegui me entrar na minha área. Uhum. Ok, também. E aí é a hora da esposa chegar pro marido e falar, mas você lembra nossos objetivos? A gente veio para cá por esses motivos. Qual o propósito? Qual que é o propósito? Então, vamos seguir em frente. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha muito medo de ter esses, né? Você veio pra cá com que idade, Paulo? Ah, sério que você vai me perguntar a minha idade? Não. Com que idade você veio? Eu não te perguntei quantos anos Não, você tá aí aqui. daqui a pouco eu vou falar quantos anos eu tô aqui, todo mundo vai fazer a conta, deixa pra lá. Mas eu já vim velha. Eu já vim formada, Super jovem. com bastante experiência, mas enfim. Já tô aqui, entrei no 7º ano aqui dos Estados Unidos, e quando eu vim pra cá, eu também tinha uma carreira no Brasil, também estava estável lá. E aí, eu escrevi um e-mail pra mim mesmo, tá no meu rascunho até hoje o meu e-mail, falando por os meus motivos por ter vindo para aqui, que tinha muito a ver com segurança, né? No Brasil eu morava no Morumbi, então, né? Sim. Era um bairro super perigoso, eu tava andando que nem uma louca, a minha família pedindo para eu blindar o carro, eu por mão de vaquice não queria blindar o carro, então, né? Morava num condomínio onde 6 vizinhos já tinham morrido na sequência de assaltos. Nossa. Em um período muito curto, então eu tava muito neurótica, né? E aí eu escrevi um e-mail pra mim mesmo, para o momento que eu tivesse esses faniquitos de querer voltar pro Brasil, Ia ler esse eu e-mail. lia lá e falava, lembra disso? Olha que interessante. Lembra? Aí eu tipo, né? Tá certo que as pessoas elas tentam romantizar um pouco o sofrimento do passado, né? Mas a gente é fácil a gente lembrar, é só a gente assistir um pouquinho de televisão, ver algumas notícias do Brasil, que você relembra muito ali, fica muito mais vivo ali o que você sentia. Tem um meme na internet, né, que a pessoa tá deitada chorando, assim, ai, que saudade do Brasil. Já viu, né? Foi, sim. Tem gente que joga água, para com isso, dá um tapa, você acorda, que daí aparece eu a realidade. Eu vi uma assim, que o cara, saudade do Brasil, aí abre uma telinha menorzinha e tá passando um motoboy roubando o seu celular. Sim, também vi esse aí, muito bom, muito bom. A saudade passa na hora, né? Com certeza. Bom demais. Deixa eu te fazer uma pergunta que foi feita também por uma pessoa que nos assiste, que é a Mona Lisa Rodrigues, moradora de Coconut Creek. Com essas mudanças, os valores as taxas na imigratória, já vimos que mudaram algumas coisas, né, de valor, já subiu um pouco. Você acha que vai aumentar mais, vai ter modificações? Olha, eu não tenho como prever isso, infelizmente, a gente, né, a gente não sabe. O que a gente fala para os clientes é o seguinte, se você é elegível a algum tipo de visto, não espera, né, porque é óbvio que baixar nunca vai baixar. Não, isso né? não. E assim, imigração, ela precisa de recolhimento, ela precisa de dinheiro. Então assim, a chance de aumentar é muito maior do que baixar. Então assim, se você é elegível a algum visto, independente do visto, né, não deixa para depois, né? Faça as suas economias, aperta aí um pouco o cinto, mas aplique. Por quê? Por exemplo, até o EB2NW. Tem muita gente que fala assim, o EB2NW vai acabar. Tem, né, os terroristas aí. Na realidade, teve até uma pergunta referente a isso. Por que está suspenso a mudança de status? Olha, eu vou falar o que eles não falam pra gente, né? Eles têm o poder de simplesmente colocar ali a nova regra e não contar por que eles estão falando, mas a gente acha que é uma demanda retraída que estava lá, que eles não conseguiram desafogar, mas eu tenho fé que em breve a mudança de status, o ajuste de status vai voltar. O ajuste de status, né? Isso, vai foi voltar. Foi 1º de dezembro, né, que foi suspenso. Isso. Então, o que é, pessoal? Nada mais do que uma fila. Tem muitos processos e eles precisam dar vazão para isso. Exato. Então, depois que tratar essa parte aí que está essa demanda muito grande, aí volta novamente o processo. Assim, é uma coisa pessoal minha. Eu, Paula, né, não estou falando, essa opinião não é da Difoiô, estou falando por mim. Eu acho assim, a imigração ela precisa de dinheiro, né?
E eu acho que não vai demorar para voltar. Tem gente que está falando em outubro, que vai acabar o ano fiscal. A última vez que eles suspenderam isso só foi acho que 2 meses. 2 meses, né? Isso. Então, eu acho que é meio que um tiro no pé, né? Mas eles têm essa autonomia total, né? Não contam pra gente, então fica aí, por isso que fica um monte de gente aí achando uma coisa, eu acho isso, né? Acho Sim. aquilo, mas ninguém sabe de verdade quais são os motivos, ninguém tem esse poder. Eu tenho um informante na USCIS, eu tenho... A gente na D4U, a gente tem um ex-diretor aposentado na D4U como consultor, e tem coisas que ele fala... Não é assim, né? A gente mostra as notícias de alguns escritórios tentando falar que tem ali um acesso, uma informante que falou isso. E esse consultor falou, não funciona assim, né? Não é desse jeito, né? Então, a gente fica aí esperando que a USCIS conte pra gente as verdades. Porque a gente ninguém tem esse acesso. Tá, mas suspenso então continua ainda, Continua. Né? Tá, essa foi uma pergunta da Tainá Lemos, que é moradora de Deerfield Beach. A gente na D4U, normalmente, a gente tem na D4U também o D4U Cast, as nossas mídias sociais, a gente divulga. É o podcast da D4U, gente. Está nas mídias sociais, tanto gravado quanto no Spotify. Passa o arroba de vocês? Eu passo, no Instagram, eu acho que é o melhor caminho, né? É o do Instagram, e de lá vocês conseguem achar todos os outros. É o arroba D4U USA Group. Então, arroba D4U. D4, a letra U. Aqui, ó, D4U. Aí, tá aí. D4U USA Group. Okay, esse é o nosso perfeito. Instagram. E aí de lá vocês acham tudo que a gente tem. A gente tem vídeos com os nossos aprovados, vídeos dos nossos clientes contando as histórias deles, vídeos de clientes que tomaram golpe e a gente conseguiu reverter a história. Que bacana. Dos mais diversos profissionais, a gente tem lá. Legal que são os cases de sucesso, né? Sim, e a D4U, ela é reconhecida, né? Tanto que ela é reconhecida que é o maior escritório aí, a assessoria de imigração dos Estados Unidos. Muito legal, tô feliz demais que o Wagner te liberou para vir hoje aqui. O Wagner que logo vai estar nessa bancada, tá? Eu quero trazer que o Wagner ele tem umas 10 pautas, né? Você consegue falar com ele sobre várias pautas. Eu quero falar sobre várias coisas, inclusive sobre corrida. Eu quero trazer ele e o Ulisses para falar da Fórmula HB20 no Brasil, né? O Ulisses está correndo lá no campeonato, né? E a D4U que é o patrocinador. Sim, a gente vai estar. A gente está gravando esse podcast agora em maio. Final de maio, né? E agora em julho, já deixo o convite para vocês, vai ter HB20 em São Paulo, dia 8 e 9 de julho em Interlagos, eu estarei lá. Olha que legal. Com o Wagner e com o Uli, com vários clientes da D4U, pra gente assistir e torcer por eles, né? Porque lógico. Eu já falei, eu quero o pódio esse ano. Tem que ter resultado, né? Tem que ter troféu, pô. É lógico. Que legal. Troféu, champanhe e tal, aquela celebração toda. Quero novamente aqui agradecer nossos patrocinadores e falar deles, né? OM Power Services, elétrica e ar-condicionado, tudo que você precisar. São aí mais de 22 anos na América aqui, então é uma empresa consolidada e que faz trabalho respeitando o cliente. 954-900-9929. Então, repetindo o telefone, 954-900-9929. Então, essa empresa, ela trabalha, sabe com o quê, Paula? Com frescura. Deixa o cliente fresco, entendeu? E a WCA, escola, que é uma grande parceira aqui do programa, tem uma história lindíssima de capacitar profissionais aqui nos Estados Unidos. Então a pessoa não precisa estar lá na obra trabalhando, sabe, de helper, aquela coisa pesada. Ela pode hoje se capacitar. E na escola oferece curso de pool heater, que é aquecimento de piscina, plumbing, que é o encanador, elétrica e de ar-condicionado. Que bacana. Sabe que tem ar-condicionado em todas as casas aqui? Será que a gente precisa de ar-condicionados na Flórida? Não tem como viver sem, né? Nesse calor, nessa umidade. Então, número da WCA, 754-301-9986. 754-301-9986. Liguem lá, serão super bem atendidos, conheçam a escola, vale muito a pena. Tem um laboratório lá,
aula teórica e prática. Teórica e prática. Legal, O pessoal coloca realmente... Em português? Em português. Que bacana. Em português. Também tem curso em inglês, né, para americanos, mas tem um grande público lá em português. Os professores todos falam português, são brasileiros os professores, é bem legal a escola. Que bacana. Bem bacana. E, Paula, como o tempo passa rápido. A gente está aqui há 1 hora e foi Passou assim. rápido, A né? gente nem viu a hora Sim. passar. Foi bom demais. Você esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas minhas e dúvidas com certeza de quem está nos assistindo. Então foi muito legal. Obrigado pela sua participação. E quero deixar aberto aqui agora para você poder falar um pouco mais dar novamente o @, do podcast da D4U para o pessoal acessar e dar uma última frase aí para quem está aqui nesse país e está naquele receio de, poxa, vou procurar uma assessoria, fico quietinho. Eu gostaria de uma última frase, sabe, para a gente encerrar assim. Bom, eu agradeço em nome da D4U por estar aqui, em nome do Wagner. A gente está de portas abertas para vocês. Vocês podem acessar então o nosso Instagram, que tem muita informação. A gente tem uma estrutura de Instagram que é para educar as pessoas, não só divulgar a marca, mas... E lá já tem o contato também, né? Tem um contato também, mas vocês podem mandar, tudo começa com o envio de currículo para análise pelo e-mail info@d4uusa.com. O recado que eu deixo é planejamento. Eu acho que é isso. A gente tem que exercitar o ato de planejar a nossa vida. Quanto mais planejado você estiver para vir para os Estados Unidos, né, melhor vai ser a sua vida aqui. Menos dores você vai ter, menos desafios você vai ter. Vai ter desafios? Vai ter desafios, mas menos ainda. E quem está aqui, que chegou há pouco tempo, ou resolveu vir como turista e resolveu ficar, gostou do país, falou, quero isso para minha vida, né? Não fique sem status, por favor, porque você vai limitar a sua vida e a da sua família imensamente. Quem está com visto de estudante muitas vezes também pode ser elegível ao EB2NW e nem sabe. Então assim, se você tem 5 anos de formação pós-bacharelado, 5 anos de formação bacharelado e você tem... falei tudo errado, gente. Formação em bacharel. Formação bacharelado mais 5 anos de experiência ou curso técnico mais 10 anos de experiência, você pode ser elegível ao EB2NW. Sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém, sem sponsor, né? E você leva o Green Card. Então, a primeira etapa do EB2NW é a aprovação do visto, a segunda etapa é a aprovação do Green Card. Sem aprovação do visto, você não vai para o Green Card. E o mais difícil é você aprovar o visto, né? Aprovar para o governo americano que eles precisam de você. Então, quando eu ligo para os meus clientes avisando que eles são aprovados, eu falo para eles, o governo americano disse sim para você. E isso é muito forte. Então, assim, você pode ser um residente nos Estados Unidos, o governo americano pode dizer sim para você, mas basta que você se planeje, olhe, né, não fique ilegal, não fique fora de status, porque a sua vida muda completamente. Eu sinto muito pelas pessoas que a gente não consegue salvar. Eu espero um dia que a imigração, que o governo abra alguns planos, né, de programas para que a gente consiga trabalhar e tirar as pessoas dessas condições, porque com certeza a vida é outra, né? Legal. Pessoal, fiquei hoje sem o meu companheiro de bancada, o Mair Cordeiro, né, que fez muita falta conosco aqui no bate-papo, porque está no Brasil, em viagem. Então aí, ótima viagem. O Mair, um beijo, se cuida aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, @fala.comigo_USA, @fala.comigo_USA. Acessem, compartilhem nosso Instagram, se inscreva lá no YouTube, no nosso canal, ative o sininho para receber em primeira mão as notificações de vídeos novos. E na quinta-feira, 6 p.m. aqui nos Estados Unidos, 7 horas da noite lá no Brasil, com a Paula aqui, esse ótimo bate-papo. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí, fiquem com Deus. Até mais.